Você acredita em espíritos? Você acredita na possibilidade desses seres existirem? Ou você acha que as pessoas que vêm são surtadas e não merecem ser ouvidas? São essas dúvidas que dividem as pessoas entre grupo de pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. E é com essa dúvida que eu venho falar sobre a possibilidade desses seres existirem dentro de algum conceito científico e religioso. Bom, hoje eu venho falar sobre um conteúdo interessantíssimo e eu estarei abordando várias reflexões e formas diferentes de enxergar a realidade. De acordo com a doutrina espírita e outras religiões, quando as pessoas morrem, elas vão para um outro plano, um lugar meio que fora de onde a gente vive, como se fosse uma outra dimensão, para poder reencarnar e voltar com o projeto de evolução aqui no mundo físico. Porém, existem aqueles egoístas, aqueles que não aceitam o fato de que morreram, então ao invés deles irem para o outro plano, eles acabam ficando presos na vida que eles tinham aqui na Terra. Quando isso acontece, eles acabam virando obsessores. Existe uma intensa atividade permeando o universo físico e espiritual. Forças e energias espirituais influenciam a vida dos reencarnados, muitas vezes de forma negativa, criando uma atmosfera densa de ódio e desespero. Esses espíritos ligados aos vivos e distantes da grande luz divina vivem só para isso. Estamos falando dos obsessores. Se pudéssemos enxergar o mundo espiritual como vemos o universo físico, percebemos um grande número de espíritos passando por nós a todo instante, em nossas casas, no trabalho e nas mais diversas atividades, até mesmo te observando enquanto dorme, tanto interagindo como atuando junto ao mundo dos encarnados. Na Terra existe um número de forças espirituais e nem todas com boas intenções. Na verdade, segundo a literatura espírita obtida até os dias atuais por meio de psicografias, mensagens e contatos médicos, o plano de evolução espiritual em que se encontra nosso planeta o leva a ser um local de expiação, no qual se concentra um grande número de espíritos vibrando nas baixas frequências. Esses espíritos vivem imersos às correntes energéticas e emocionais de ódio, raiva, egoísmo, amor não correspondido, entre outras emoções, e estão de tal forma presos ao plano físico que muitos acreditam ainda não estar em seus corpos carnais. Assim, vivem próximos das pessoas com quais um dia conviveram, afastando-se dos planos espirituais mais elevados e atrasando sua reencarnação. Entre esses espíritos, ainda existem aqueles que têm consciência de que estão mortos e que não habitam mais um corpo físico, mas como ainda estão presos às vibrações mais baixas do mundo espiritual, realizam ações que visam prejudicar os vivos e atrapalhar ao máximo a vida e a evolução espiritual de suas vítimas encarnadas. Esses espíritos são os que chamamos de obsessores. Como reencarnação funciona? Bom, o primeiro tipo de consciência surge nas plantas. A capacidade que elas têm de entender as coisas é surreal, como por exemplo reagir à luz, na fotossíntese e coisas do tipo. A comunidade científica aceita que as plantas têm sistemas sensoriais que permitem que elas conheçam os vegetais ao redor, bactérias, insetos, animais e até mesmo humanos. É muito provável que elas tenham a sua própria consciência e compreensão vegetal. A fotossíntese, por exemplo, prova isso muito bem. Então, o primeiro tipo de consciência que surge são as plantas. Depois que essa planta morre, a consciência dela evolui para a consciência de um animal. De acordo com o físico Roger Penrose, a consciência é feita de informações armazenadas em um nível quântico. Então, sendo informações quânticas, elas conseguem facilmente viajar e ser canalizadas nos microtubos dos neurônios do cérebro de um animal. Então, durante a vida de um animal, ele evolui e aprende coisas novas. Então, quando ele morre, a consciência dele evolui e sua consciência, que é feita de informações quânticas, viajam e são canalizadas nos neurônios de um animal que é mais evoluído, com um cérebro maior. E sempre que ele morre, sua consciência é canalizada no cérebro de um animal mais evoluído, com o corpo mais adequado às condições na Terra. E os seres humanos são seres que possuem a consciência mais evoluída da Terra. Nós conseguimos evoluir de forma que conseguimos sobreviver de uma forma confortável nesse planeta. Nossa consciência não pode evoluir para a de um ser mais evoluído. Por isso, nós acabamos reencarnando, ao invés de, depois da morte, evoluir para um ser mais evoluído.
nós acabamos reencarnando porque nós somos os seres mais evoluídos, não tem como a gente evoluir mais. Por isso que a gente reencarna e nós buscamos evoluir como seres humanos, entendeu? Enquanto os outros animais, durante a vida, aprendem coisas que fazem a consciência dela evoluir para ela virar um ser mais evoluído, nós fazemos ao contrário. Nós reencarnamos para aprender mais durante a vida como seres humanos. Tá bom, Zoom, mas quais são as provas de que esses seres realmente existem? Bom, existem várias formas de comprovar que esses seres realmente existem. A primeira é você mesmo desenvolvendo sua clarividência para ver que esses seres vivem aqui. Existem várias formas de desenvolver sua clarividência, e qualquer um pode fazer isso. A clarividência é a capacidade de ver espiritualmente com clareza, ou seja, é a própria visão da sua alma, cuja capacidade de percepção da realidade está em um nível muito mais amplo e elevado. A clarividência é um dom presente em todas as pessoas, mesmo que na maioria esteja adormecido. O que muitos não sabem é que, com a prática correta, ela pode perfeitamente ser despertada. Aprenda a seguir alguns exercícios de clarividência com os quais você poderá começar a desenvolver a visão da alma e, com ela, estudar o plano espiritual e seus mistérios. Relaxamento, meditação e concentração são ótimos exercícios de clarividência. O exercício de meditação e relaxamento são ótimos para a clarividência, uma vez que, por meio deles, você tem um ganho imenso de harmonia, intuição, acuidade e equilíbrio, características essenciais para ter essa capacidade médiúnica. É importante ressaltar que somente com muita prática você irá enxergar além do que você vê distorcidamente no plano físico, de forma a observar claramente o que se passa no plano espiritual. Tá bom, Zoom, mas como que o ser humano sabe sobre a existência desses seres? Bom, você já entrou em algum cômodo e sentiu uma dor de cabeça? E depois que você saiu desse cômodo, a dor passou? Ou então quando você está em um ambiente fechado, sem vento e sem nada, um ambiente completamente fechado, você sente um calafrio? Então, a partir daí as pessoas começaram a suspeitar da existência de algo. As religiões que falam sobre isso, principalmente o budismo e outras religiões, através de muita meditação, as pessoas começaram a ver esses seres. Com muita curiosidade, eles começaram a entender a origem e o funcionamento desses seres. Então é mais ou menos assim que surgem as religiões que acreditam nesses seres. Enfim, gente, foi mais ou menos isso. Muito obrigado a todos. E tchau, né?